Olá, amigos e amigas, prefeitos, prefeitas, servidores públicos, municipais, estaduais, federais, cidadãos de um modo geral e cidadãs. A Escola de Governo Luiz Gama irá apresentar-lhe a vocês todos os dias um vídeo novinho em folha sobre gestão pública. Além dos nossos vídeos sobre as séries que a gente faz no nosso canal. Já apresentamos a série sobre a diáspora africana. Agora nós estamos apresentando a série sobre a história do crescimento econômico do Brasil, que amanhã você vai ter um outro vídeo, hoje você terá um outro vídeo, mas nós vamos apresentar também, todos os dias, um vídeo novinho em folha sobre gestão pública, sobre a melhor forma de gerir o seu município. Fique atento. Antes de prosseguirmos, vá aqui embaixo, clique em inscrever-se em nosso canal, clique no sininho para receber os nossos vídeos em primeira mão e aperte o joinha, o positivo se gostar. Se não gostar, pode apertar o negativo. O canal é democrático, com respeito. E hoje nós vamos falar sobre políticas públicas. Nós vamos falar vários itens sobre políticas públicas hoje, no próximo vídeo, nos próximos, uns 5 ou 6 vídeos só falando de políticas públicas. Esta é a função da escola de governo, levar desenvolvimento para a sua cidade, para a sua gestão. Vamos lá. Elaborar políticas públicas é elaborar políticas para atender às demandas dos mais diversos atores sociais. Sejam trabalhadores, agricultores, pecuaristas, sejam a população de baixa renda, a população afro-brasileira, os indígenas, os quilombolas. Nós temos que atender a toda a sociedade. Porque há 3.000 anos atrás, Aristóteles já dizia que a função de um governo é gerar bem-estar para a sociedade. É gerar felicidade, como ele falou no grego, mas nós traduzimos para o mundo ocidental como bem-estar. O Estado, as políticas públicas, elas se diferenciam de acordo com o regime de produção ali instalado. Se é o capitalismo, eu vou tratar as questões sociais de uma forma. Se é um capitalismo do tipo neoliberal, eu vou tratar de outra forma. Se é um capitalismo liberal, eu trato de outra forma as políticas públicas. Se é o socialismo, eu vou tratar diferente as políticas públicas. Você está vendo qual é a função do governo? A função do governo é canalizar os recursos públicos para atender essas demandas desses atores sociais, que nós vamos estudar em outro momento quem são esses atores e quem são, onde estão as suas arenas decisórias. No Estado democrático de direito, nós precisamos saber implementar políticas públicas para não permitir desigualdades, incertezas e ambiguidades muitas vezes absurdas. A democracia é para a gente respeitar a autodeterminação dos povos, o jeito de ser e de viver de cada comunidade, de cada grupo social.
Nós não podemos universalizar os direitos sociais a partir do ponto de vista que você pense. Nós temos que respeitar as diferenças. E para atender às demandas sociais e realizar políticas públicas, eu tenho um orçamento público. E esse orçamento público ele tem que ser bem discutido com a sociedade. A quem interessa o corte nos gastos sociais? As oligarquias. A quem interessa o corte de salário dos trabalhadores? As oligarquias. A quem interessa uma educação pública de péssima qualidade e uma educação privada de excelente qualidade? A quem interessa? Você está vendo o papel da esfera pública? É dar oportunidades às pessoas. É a partir do entrelace entre os atores sociais, o Estado, em suas instituições, é que surge a legitimação das políticas públicas. As políticas públicas, elas são legítimas, ela adquire legitimidade a partir do momento que ela é discutida em sua base, que a gente chama na administração pública de arena decisória. E com amplo apoio da sociedade, essas políticas públicas são orçadas, são levadas a ser colocadas em prática. Ora, e o estado do bem-estar social, o estado gerencial moderno, ele criou o controle social das políticas públicas. Todo município que se preze tem o Conselho Municipal de Assistência Social, ele tem o Conselho Municipal do Fundeb, ele tem o Conselho Municipal de Educação, de Cultura, o Conselho das Cidades para discutir as políticas públicas. Então, senhor prefeito, senhor vereador, senhor presidente de Câmara, a política pública não é exclusividade sua. A política pública é exclusividade do conjunto da sociedade. Para isso que tem um controle social. Você está vendo? A política pública, ela depende das receitas públicas. E as receitas públicas estão diretamente ligadas ao que nós chamamos de tributação. É tudo que eu arrecado como receita. E tudo que eu arrecado como receita, ela não pode ter uma vinculação com um tipo de despesa. Ou seja, eu não posso dizer que o imposto sobre propriedades de veículos automotores, o IPVA, é para fazer estrada. Eu não posso dizer isso. Por quê? Eu não posso dizer que o IPTU é para iluminar a sua rua. Por que eu não posso dizer? Porque o artigo 1674 da Constituição, 1674, ele é cabal. Ele diz assim, ó, eu não posso vincular receitas de impostos a nenhuma despesas de fundos, órgãos e poderes. Eu não posso vincular. Se eu não posso vincular, todas as receitas que o governo arrecada é para gastar em políticas públicas. Por isto, senhores cidadãs e cidadãos, saiba escolher o seu governante. Olha só, políticas públicas é para atender uma demanda social. Pobre, rico, né? Para atender os sem-tetos, os sem-terra, para atender os estudantes, para atender quem precisa da saúde. Políticas públicas é para isso. E política pública é para atender essas demandas dos atores sociais. E a política pública ela tem etapas para ser implementada. A
A primeira etapa de uma política pública é a detecção do problema. Eu defino o problema, está ali. Pronto. Se o problema está ali, eu vou elaborar a política pública. Depois que eu elaboro a política pública, eu vou colocar ela em prática, em execução. Depois eu vou avaliar essa política pública para saber se ela teve resultado. Vou avaliar. E depois eu vou medir o resultado. Se não teve o resultado, eu tenho que mudar essa política pública. Nós vamos falar em outro momento aqui sobre cada uma dessas etapas. Agora é para você entender o genérico, senhor secretários municipais. O Estado brasileiro e o Estado global, ele tem 3 funções de Estado. A função alocativa, a função distributiva e a função estabilizadora. O que é a função alocativa? É você pegar recursos públicos e alocar naquilo que será uma despesa para atender uma demanda social, seja uma estrada, seja uma escola, seja uma delegacia, seja um porto, um aeroporto, seja uma distribuição de energia, seja telefonia. Esta é a função alocativa do Estado. A função distributiva é quando você tira recursos dos mais ricos para colocar na mão dos mais pobres. O Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida e tantos outros projetos sociais que eu vou falar de muitos aqui ao longo da história do Brasil. E, finalmente, a política estabilizadora, que é o controle social, que é o controle pelo governo das políticas macroeconômicas, o controle da inflação, o controle do câmbio, o controle do desemprego, o controle da taxa de juros, da política monetária, de todas as variáveis macroeconômicas. O Estado brasileiro e o Estado global têm que proteger socialmente as pessoas, baseado nos direitos humanos universais, respeitar o pluralismo de ideias, o Estado democrático de direito moderno, ele tem que encaminhar para as grandes discussões públicas, como no Brasil e no mundo foi modelado o combate à pobreza desde o estado do bem-estar social na década de 1920, 1930, 1940 e até os nossos dias no Brasil, no governo Fernando Henrique Cardoso, no governo Lula. Tá vendo? É assim que eu faço políticas de combate à pobreza e de políticas de inclusão social. As políticas sociais no Brasil, ela tem carimbo, ela tem um período pequeno na história dos 500 anos pós os povos indígenas. As políticas sociais no Brasil está lá na Constituição Federal, no seu artigo 5º, no seu artigo 37, no seu artigo 167, no seu artigo 194, no seu artigo 204. Está lá. Tudo sobre políticas públicas na área social. E como é que eu obtenho os resultados das políticas públicas? Como é que eu meço esses resultados? Você está vendo? Eu tenho que medir o resultado da política pública. Porque senão eu gasto recursos públicos sem saber se eu tive resultado ou não. Se eu combati o analfabetismo ou não. Se eu combati a pobreza ou não. Como é que você sabe no seu município que você fez um bom governo? Quais foram os índices que você melhorou no seu governo? Qual o índice de desenvolvimento que você pegou no seu município que você está entregando?
Qual foi o índice do IDEB que você pegou o município que você está integrando? Você está vendo, amigo? Então eu tenho que dimensionar e avaliar as políticas públicas. Portanto, no nosso próximo vídeo, você vai entender como você melhora os resultados das políticas públicas. Fique atento. O nosso vídeo é amanhã sobre resultados da política pública. Um grande abraço e fique com Deus.